alunos, tudo bem? Estamos aqui com o nosso quarto encontro de Direito Internacional, resolvendo questão, estudando aqueles assuntos que mais caem no seu exame de ordem. Porque o foco aqui é que você acerte as duas questões que caem em relação ao direito internacional, tá? Bem, algumas questões, elas giram em torno ao direito internacional privado. Por exemplo, um argentino celebrou um contrato com um brasileiro, um contrato internacional, e esse contrato foi celebrado no Peru. Qual é a lei que nós vamos aplicar? A brasileira, a argentina, a peruana? Ou um sujeito, né, um alemão, casa com uma francesa, qual é a lei? Aqui no Brasil, qual é a lei aplicável? Então, estas regras relacionadas ao direito internacional privado, elas têm a ver, né, elas trazem aí, essas regras, elementos de conexão para solucionar os conflitos de lei no espaço, né, os conflitos de lei que podem existir. Qual a lei aplicável? Porque, veja, é assim que começa, né? Não adianta nós entendermos a situação, queremos buscar uma solução, se não tem nem a premissa número 1. Qual a lei deve ser utilizada? Porque dependendo da lei, aquela situação pode estar certa ou errada, né? Então, as normas relacionadas ao direito internacional privado, elas visam solucionar, resolver os conflitos de lei no espaço. Tá certo? E no Brasil, onde é que a gente encontra isso, professora? Nós encontramos lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa leizinha, né, é aquela que antecede, está lá no Código Civil, é a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. E por que foi alterado o nome? Passou a ser Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Justamente porque ela não tratava apenas de direito civil. Aliás, lá nós vamos ver, no artigo 7º e seguintes, que tudo diz respeito ao direito internacional privado. Então, o nome foi adequado justamente para nós sabermos que a lei, ela não tem a ver apenas com o direito civil. Ela é uma norma sobre normas. Ela diz que, em determinadas situações, qual lei devemos utilizar, qual lei devemos aplicar. É a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que fixa, né, o período de vacatio legis, a regra, né, fala da repristinação que não existe, somente de forma expressa. Então ela traz, né, ela não introduz apenas o Código Civil, ela traz normas sobre normas, né? Então é melhor esse nome, né, muito mais prudente, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá certo? E hoje, obviamente, nós vamos tratar dos artigos que dizem respeito ao direito internacional privado, tá? Bom, e o que você precisa saber para começar a resolver um conflito? Porque na prova, ela vem com um problema, né? Ela vem um problema e você vai ter que grifar as partes importantes daquele problema para ver onde é que está o elemento de conexão, porque na hora que o examinador coloca o problema, ele também indica qual é o elemento de conexão. E vai ter que lembrar, se esse é o elemento de conexão, para essa hipótese, tal regra vai ser aplicada. Então, é assim que será feito, né, o estudo, com base no elemento de conexão e a regra aplicável, tá bom? Isso tudo está na lei. Então, você pode acompanhar tanto aqui na tela, com os nossos slides, como você pode acompanhar com a lei aberta, a partir do artigo 7º, tá bom? Então, vamos lá comigo na tela, para ver o primeiro elemento de conexão. Vou colocar aqui o marca-texto. Primeiro elemento de conexão. Então, regras relacionadas ao quê? A personalidade. Como é que começa a personalidade? Como é que ela extingue? Começo e fim, início e fim da personalidade. Regras sobre o nome, capacidade civil e direito de família. Então, personalidade, início e fim, nome, capacidade civil e direito de família. Qual é a regra aplicável quando tivermos em jogo tais elementos de conexão? Diz lá o artigo 7º, caput, da lei de introdução, né, que aqui será aplicada a lei do país em que domiciliada a pessoa. Então, é a lei do domicílio. Memorizando. Personalidade,
nome, capacidade civil e direito de família. Qual é a regra? A lei do domicílio, tá? A lei do país em que a pessoa em que estiver domiciliada. Joia? Próximo elemento de conexão. Agora vamos falar um pouquinho do casamento. E aí, gente, nós vamos desmembrar, porque há várias regras, né? Então, para o casamento, primeiro desmembramento em relação ao casamento. Se o casamento for realizado no Brasil, qual é a lei? Óbvio que é a lei brasileira. Então, se o casamento for realizado no Brasil, está lá agora no parágrafo 1º. A lei que nós vamos aplicar é a brasileira quanto aos impedimentos, que dizem respeito, né, aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Não tem lá habilitação, né, prévia. Então, essas regras de formalidades, se o casamento é feito aqui, devemos observar as regras previstas na lei brasileira. Mas, olha lá, um outro desmembramento. E se forem estrangeiros? Então, lá, casamento de estrangeiros celebrados perante a autoridade diplomática ou consular do país de ambos os nubentes. Bom, se o casamento foi celebrado perante a autoridade diplomática ou consular do país de ambos os nubentes, o que eles estão querendo? Eles estão querendo exatamente isso. A lei da própria nacionalidade deles. Eles estão casando, né? Mas perante a autoridade diplomática consular de ambos. Portanto, agora a aplicação é a lei da nacionalidade dos nubentes. Ok? E não podemos esquecer do artigo 18, lá na frente, né? O que diz o artigo 18 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Que, se forem brasileiros, tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhe celebrar o casamento e os mais atos de registro civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascidos no país da sede do consulado. Ah, sabe aquela hipótese, né? Que eu estava, por exemplo, a passeio na Itália, tenho um filho, o que eu vou fazer? Eu vou registrar, olha lá, registro de nascimento, na repartição brasileira competente. Qual é? Está escrito aqui, o consulado, olha lá, tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consuladas brasileiras. Então, lá eu vou fazer o registro. E se eu fizer o registro, está feito. O sujeito, o meu filho, é considerado brasileiro nato. Então, aqui também pode ser feito aí o casamento, né? Do mesmo modo que podem os estrangeiros casarem aqui perante a autoridade diplomática ou consular do seu país, os brasileiros que estiverem fora também podem fazer o casamento lá. Tudo bem? Agora, outra regra ainda relacionada ao casamento, tá? Veja, agora começa a complicar um pouquinho. Se for um casamento entre nubentes com domicílio diverso, um de cada local, o parágrafo 3º resolve. Ele diz, os casos de invalidade do matrimônio serão regidos pela lei do primeiro domicílio do casal. Tem que ter uma lei para resolver. Qual? Primeiro domicílio do casal. Porque não dá para aplicar a lei do domicílio dos nubentes, porque é diversa. Cada um tem uma lei específica. São nubentes com domicílios diversos. Mas aí, a partir do momento que eles vão casar, vão domiciliar juntos, né? Aí é a lei do primeiro domicílio do casal. Ainda falando do casamento, mas agora especificamente sobre o regime de bens. Tanto o legal quanto como o convencional, aquele previsto em lei, ou aquele que foi estabelecido, né, por meio de pacto antinupcial, não importa. Qual é a regra em relação ao regime de bens? A lei do país, de novo, em que tiveres nubentes domicílio. E aí, se este for diverso, do primeiro domicílio do conjugal. Bacana, né? Você memoriza uma regra que já vale para duas situações. Ótimo. Prossigamos. Divórcio. Começou a dar problema, né? Casou, mas precisa divorciar. Tá, aí tem regra também específica. Acompanha aqui comigo. O divórcio realizado no estrangeiro
Se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença. Salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no Brasil. Nós vamos mostrar aqui que há regras, que há requisitos para que a sentença estrangeira valha no Brasil, tá? Ela tem que ter, por exemplo, homologação, né? Que mais? O Superior Tribunal de Justiça, na forma do seu regimento, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passe a produzir todos os seus efeitos legais. Ok? Então, essas regrinhas todas que eu falei até agora, fora a primeira, né, elas disseram respeito ao elemento de conexão casamento. Então, com base no casamento, nós desmembramos as hipóteses. Agora, nós vamos falar de bens. Depois eu vou falar ainda de obrigações. Então, em relação aos bens, qual é a regra? A regra que você sabe. Lei do local da situação do bem. Essa é a regra. Volte aqui. É o artigo 8º da lei que diz, ó, para qualificar os bens e regular as relações a ele concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Só que, às vezes, né, nós vamos... Um bem móvel, por exemplo, ele pode ser transportado de um lugar para outro. Então, essa é uma regra, mas ela comporta exceção, porque há outras situações também relacionadas aos bens, mas, às vezes, né, o bem está em transporte. Aí, o próprio parágrafo 1º do artigo 8º já resolve. Olha lá o que ele diz. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto a bens móveis que ele trouxer, ou se destinarem a transporte para outros locais. Então, veja, o bem, situação do bem, ok. Mas o estrangeiro traz com ele o seu relógio na viagem. Viagem a passeio para o Brasil. Não é porque que o bem está aqui no Brasil que vai obedecer à lei brasileira, não. É a lei do país em que for domiciliado o proprietário. Então, o país dele é que também regulamenta a situação do bem. Tá certo? Penhor. Penhor regula-se, de novo, pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontra a coisa apenhada. Tá bom? Lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontra a coisa apenhada. Cuidado. Agora tem a ver com a posse, né? Então, a coisa apenhada, às vezes, ela está com uma outra pessoa em um outro país. Qual é a lei que nós vamos aplicar? A lei do domicílio dessa pessoa que está com a coisa apenhada. Tá? Que mais? Obrigações. Esse aqui, gente, a prova adora. E eu estou sendo clara, né? Obrigações já caiu mais de uma vez. Em especial, contrato. Já caiu umas 3 vezes na prova, não pode errar. Um contrato celebrado por um argentino com um brasileiro foi assinado na China. Qual lei que aplica? A lei do local da celebração, ou seja, a lei chinesa. 3, 4 vezes. Poxa, repetição, que já te indica qual é a alternativa correta, não dá para errar na prova da OAB. Não dá. Então, olha lá. Em relação às obrigações, portanto, diz o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituir. É o local da celebração. Tudo bem? Ah, sabe o que cai também? Sobre testamento. Mas vamos olhar aqui sucessão. Ó, sucessão. Tanto no caso de morte mesmo ou ausência. Nos 2 casos a gente vai aplicar essas regrinhas, tá bom? Primeiro, qual que é a regra? A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou o desaparecido, morto, né? Ou o desaparecido. Lei do local, né? Domicílio do decujus.
qualquer que seja a situação dos bens. Agora tem exceção, essa é a regra. Lei do local do último domicílio do defunto, do morto, do decujus, tá? Agora, exceção. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou de filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Então, o sujeito é italiano, né? Morreu lá, lei do domicílio lá, obedece à lei do país de domiciliário defunto, morreu lá na Itália, só que ele tem aqui imóveis, aqui no Brasil. Como é que vai ser? Será regulamentado pela lei brasileira em benefício do cônjuge dos filhos brasileiros, ou de quem os represente. Salvo se a lei de lá não for mais favorável. Porque se for mais favorável, é melhor que aplique a lei de lá. Correto? Fora isso, o domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Agora quem é que vai receber? Qual é a ordem de sucessão? É isso. Essa capacidade para suceder. Aí é a lei do domicílio do herdeiro ou do legatário, aquele que foi beneficiado por testamento, né? E sobre o testamento já caiu também, hein? Umas 2 ou 3 vezes na prova. Discussão acerca da legalidade do testamento, requisitos de validade do testamento. Qual é a lei aplicável para discutir se o testamento foi feito de forma válida ou não? É a lei do local da celebração. Você sabe que o testamento é um dos atos mais rígidos do nosso país, né? Tem o casamento, o testamento está ali, para e passo, né? É algo, né, que tem formalidades específicas. Agora, veja, cada país tem as suas formalidades. Então, não dá para eu querer, né, que um testamento que tenha sido realizado no Brasil, aí a abertura da sucessão vai dar em outro país. Que eu queira que lá o meu testamento tenha sido feito com base da lei de lá, com a lei argentina, por exemplo. Não dá. Por quê? Porque quando ele foi feito com base na lei brasileira. Então, o testamento, tá? Para discutir questões sobre validade de testamento, isso já caiu, como eu falei várias vezes, a lei do local em que ele foi celebrado. Tudo bem? Voltando. Sobre a pessoa jurídica estrangeira, você vai lembrar que as organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, elas obedecem à lei do Estado, de novo, em que se constituírem. Não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas, obviamente, à lei brasileira. E sobre as provas, né? Fatos ocorridos no Brasil. Como é que vão ser regulamentadas as provas? Que tem então direito material. Agora, olha lá. Artigo 13. A prova dos fatos ocorridos no país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar. Quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Então, de novo, fato ocorrido no estrangeiro, qual é a lei? A lei que nele vigorar. Agora, o ônus, os meios de produzir, a prova em si, nós temos que só admitimos as leis que o Brasil reconheça, as provas que o Brasil reconheça como válidas. Tá? Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca a prova do texto e da vigência. Gente, será que pode, por exemplo, né? Você sabe que o juiz, né? Sabe aquela expressão, dai-me os fatos que eu dou o direito? Isso se aplica em relação ao direito nacional, federal, estadual. Agora, em relação ao direito municipal e ao direito estrangeiro, o juiz não é obrigado a saber. Até porque ele não tem como saber o tanto de município que tem no nosso país, né? Tanto de lei estrangeira. Então, em relação ao direito municipal e a direito estrangeiro, se nós quisermos que o juiz aplique aquela regra, nós devemos mostrar, olha lá, quem invoca a prova do texto e da vigência, poderá o juiz pedir para que você demonstre qual a lei aplicável.
Se você me mostrar o fato e a lei, eu faço a subsunção e julgo. Entenderam? Será que pode ser estabelecido, por exemplo, foro de eleição? É possível, tá? Agora, foro de eleição não tem a ver exatamente com a lei aplicável. Quem diz aqui, a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela impõe a lei. Pode ser até que o foro de eleição seja num outro local. E a lei aplicável seja, por exemplo, a da celebração do contrato. Pode um juiz, num outro local, decidir com base numa lei de um outro país? Sim, sim, sem problema algum. Tudo bem? Pode ser o foro de eleição um e a lei aplicável outra. Naquela ideia de que se for lei estrangeira, é possível que o juiz peça que você demonstre qual é a lei aplicável. Você mesmo indique na sua petição. Ok? E em relação à sentença estrangeira, quem é que resolve isso? Artigo 15 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vem comigo, ó. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúne os seguintes requisitos. Então, só vai poder ser executada no Brasil a lei que contém esses requisitos. Primeiro, tem que ser proferida por juiz competente, obviamente, né? B, terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia. Porque isso é o mínimo, né? Vou executar aqui. As pessoas nem tiveram chance, não foram citadas, não tiveram chance de ofertar o contraditório, a ampla defesa. Não. Se não foram, revelia, tudo bem. Mas tem que ter sido verificado isso legalmente. C, ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que for proferida. D, estar traduzida por intérprete autorizado. Você não quer obrigar o juiz daqui a conhecer a língua estrangeira. Não, traduzida por juiz. É um serviço até caro, mas tem que ser feito, tá? Traduzida por intérprete autorizado. Ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo homologa a sentença estrangeira. Está lá no artigo 105, inciso L, inciso 1º, a linha I, tá? Da Constituição Federal. Ok? Vamos resolver uma questão? Comigo na tela. Olha lá. Ricardo, brasileiro naturalizado, mora na cidade do Rio de Janeiro há 9 anos. Em visita a parentes italianos, conhece Júlia, residente em Roma, com quem passa a ter um relacionamento amoroso. Após 3 anos de namoro, à distância, ficam noivos e celebram o matrimônio em território italiano. Podem? Podem. De comum acordo, o casal estabelece, olha lá, eu falei para vocês que a questão, ela vai trazer o elemento de conexão. Primeiro ela trouxe que é casamento, é o elemento de conexão. Então, grife aí, ó, celebram o matrimônio, já está até grifado, casamento. Ó, segunda coisa, ela vai trazer outra informação. De comum acordo, porque os nubentes têm domicílios diversos. Ricardo é brasileiro e mora no Rio. Júlia é o quê? Italiana e mora na Itália. Ok? Qual é o primeiro domicílio do casal? Ah, São Paulo, Brasil. Ótimo. À luz das regras do direito internacional privado, veiculadas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, não havendo pacto antinupcial, assinale a opção que indica a legislação que irá reger o regime de bens entre os cônjuges. Qual é a lei, gente? Letra A. Será aplicável a lei italiana? Haja vista que nenhum dos cônjuges é nato? Tem a ver com a nacionalidade aqui? B. Acho que não, hein? Aplicável à lei italiana em razão do local em que foi realizado o casamento? C. Aplicável à lei brasileira em razão do domicílio do cônjuge varão? D. Aplicável à lei brasileira porque aqui constituído o primeiro domicílio do casal? Parece interessante, né? Coloquei para vocês, é isso mesmo. Ó, o regime de bens obedecerá à lei do país em que os nubentes tiverem domicílio.
E aí, caso seja diverso, que foi o que ocorreu, será a qual, gente? A do primeiro domicílio do casal, que foi São Paulo, Brasil. Portanto, de fato, o gabarito exigido pela prova é D, aplicável à lei brasileira, porque aqui constituído o primeiro domicílio do casal. Ok? Vamos fazer mais uma questão? Porque é assim, né? É o treino. Quanto mais treino, melhor. Vamos para a próxima. Em 2013, uma empresa de consultoria brasileira assina na cidade de Londres, Reino Unido, contrato de prestação de serviços com uma empresa local. Os contratantes elegem o foro da comarca do Rio de Janeiro. Pode? Pode, foro de eleição, sem problema algum. Foro da comarca de Rio de Janeiro para dirimir eventuais dúvidas, com exclusão de qualquer outro. 2 anos depois, as partes se desentendem quanto aos critérios técnicos previstos no contrato. Ah, quer discutir sobre o contrato. Vamos lembrar? Onde é que o contrato foi celebrado? Uma empresa de consultoria brasileira assina na cidade de Londres, Reino Unido. Ah, onde é que foi celebrado? Londres, Reino Unido. Tá, fique com essa informação atenta. Na mente, tá? 2 anos depois, as partes se desentendem quanto aos critérios técnicos previstos no contrato e não conseguem chegar a uma solução amigável. A empresa de consultoria brasileira decide, então, ajuizar uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para rescindir o contrato. Com relação ao caso narrado acima, assinale a afirmativa correta. Querem discutir sobre o contrato. Pode ser o foro de eleição? Pode observar? Sim. Agora, letra A. O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá basear sua decisão na legislação brasileira, pois o juiz brasileiro não pode ser obrigado a aplicar leis estrangeiras. Não há essa regra prevista na lei, não. Ele não pode ser obrigado a conhecer a lei estrangeira. Por quê? Porque ele pode cobrar que você apresente a lei. Ele não é obrigado a conhecer a lei estrangeira nem a lei municipal. Mas ele é obrigado a aplicá-la, sim, caso ela seja a lei aplicável para aquele caso específico. Entenderam? Portanto, a A está errada. Letra B. O Poder Judiciário brasileiro não é competente para conhecer e julgar a lide, pois o foro para dirimir com questões em matéria contratual é necessariamente o local em que o contrato foi assinado. Será que o foro pode ser diverso da lei aplicável? Pode. Se houve o foro de eleição, não há problema algum do contrato ser discutido lá. Agora, a lei aplicável, esta sim, é que deve observar o local em que o contrato foi celebrado, foi assinado. Então, aqui, foi uma pegadinha, né, para tentar induzir o candidato a erro. Porque se ele lembrasse, né, que a lei aplicável é a do local em que foi assinado o contrato, ele já poderia rapidamente ir para esta. Mas o foro de eleição é uma coisa, a lei aplicável é outra coisa. Não tem problema algum, ok? De serem diferentes. Letra C. O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá basear sua decisão na legislação do Reino Unido, pois os contratos se regem pelo local de sua assinatura. Parece correta, né? Mas vamos ler as demais. Letra D. O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá se basear na legislação brasileira, pois os litígios envolvendo os brasileiros e estrangeiros aplica-se a lei Lex Ford. Será? Vamos lá. Nós estamos aqui na intenção de marcar a alternativa C. Vamos ver, coloquei para vocês os fundamentos. Olha lá. Primeira pergunta. Pode o juiz conhecer a lide? Pode, olha lá. Artigo 22, inciso 2º, do novo Código de Processo Civil diz que compete à autoridade judiciária brasileira competente processar e julgar as ações em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. Eles já fizeram o foro, elegeram lá o foro por eleição, pode, tranquilo aqui.
Como eles elegeram, olha lá, o foro do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, o juiz brasileiro tem, a autoridade judiciária brasileira tem competência para isso. E em relação ao direito material, aí é o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que responde, olha lá, para qualificar e reger obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituir. Então, isso já caiu mais de uma vez. É a C a correta, porque o contrato foi celebrado em Londres, Reino Unido. É esta a lei que, de fato, deve ser aplicada. Tudo bem? Tranquilo? Mais uma, lá na tela, ó. A sociedade empresária brasileira, fixando, né, tudo que nós vimos na aula de hoje sobre o direito internacional privado e sobre os elementos de conexão e as regras aplicáveis, tá? Aqui, gente, quando a gente fica só na regra e não coloca em prática, é difícil acertar, porque as questões são extensas e os problemas são longos. O direito internacional privado não cai assim, questões sucintas, são questões complexas. Por isso você precisa ver a regra e já treinar, ok? Sociedade Empresária Brasileira, do ramo de comunicação, personalidades. Celebrou contrato internacional de prestação de serviços de informática no Brasil, com a Sociedade Empresária Uruguaia Sacramento. O contrato foi celebrado de novo, hein? Tá vendo como cai? O contrato foi celebrado em Caracas, capital venezuelana, tendo sido estabelecido pelas partes como foro de eleição, Montevidéu. Pode? Pode. A lei aplicável pode ser uma, foro de eleição pode ser outro, sem problema algum. Já vimos isso. Estamos espertos, né? Olha aqui. Diante da situação exposta, à luz das regras de direito internacional privado, veiculados na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e no Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta. A. No tocante à regência das obrigações previstas no contrato, aplica-se a legislação uruguaiana, já que Montevidéu foi eleito foro competente para se dirimir eventual controvérsia. Será que é isso? Nós falamos, e vamos falar novamente, o foro de eleição pode ser um e a lei aplicável pode ser outra. B. Para qualificar e reger as obrigações do presente contrato, aplicar-se-á a lei venezuelana. Vamos olhar lá. Ó, o problema de novo. O contrato foi celebrado onde? Em Caracas, capital venezuelana. Será, então, que para qualificar e reger as obrigações do presente contrato, o local em que ele foi assinado, a lei venezuelana, portanto, parece a alternativa correta, hein? Olha, não parece? Vamos deixar aqui, né, um pontinho de que talvez, na letra B, né, vamos colocar aqui, vamos grifar a letra, porque possivelmente é esta a alternativa correta. Mas vamos ver as demais, não dá para tomar decisão precipitada. Letra C. Como a execução da obrigação avançada entre as partes se dará no Brasil, será que aplica-se obrigatoriamente no tocante ao cumprimento do contrato a legislação brasileira? Obrigatoriamente? Não, não, né? Por quê? Porque a lei que é aplicada em relação aos contratos, ela leva em conta o local da celebração e não no local em que vai ser executada. Ok? D. A lei de introdução às normas do direito brasileiro veda expressamente o foro de eleição? Razão pela qual é nula a cláusula estabelecida entre as partes nesse sentido? Errada, não há essa previsão na lei. Não há previsão no sentido de proibir que as partes escolham o foro. Portanto, esta alternativa também está errada. Vamos ver os fundamentos? Olha lá. Artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Lei do país em que se constituírem. Portanto, de fato, a alternativa correta é a alternativa B. Por quê? Olha lá o que dizia. Para qualificar as ações, a lei venezuelana. Por que a lei venezuelana? Porque ela foi o local em que o contrato foi celebrado. Olha aqui, ó.
O contrato foi celebrado em Caracas, capital venezuelana. Portanto, é esta a lei. Vejam que isso já caiu, no mínimo, 4 vezes na sua prova. Não dá para errar. Tudo bem. Seja precavido, faça os testes, resolva. A situação está aí pronta. Você pode errar uma questão que nunca caiu, um tema complexo. Agora, questão que é tema que se repete, que a resposta é o mesmo. Só a forma em que é elaborada a pergunta é diferente. Não dá para errar. Eu não admito que você erre. Tudo bem? Se dê uma chance de efetivamente ser aprovado, faça isso por meio do estudo. Faça isso por meio dos testes, tá? Era isso, né? Essa eram as principais dicas, essa principal revisão de direito internacional. Eu sei que não dá para esgotar, né? Mas dá para acertar várias questões com essas informações. Agora está com você, né? É a sua parte. Conte sempre comigo nesse projeto Aprovação. Um abraço!